sobre o bem e o mal do Vincent Cheung, um livro excelente. O primeiro capítulo tem o mesmo nome do livro, que é sobre o bem e o mal. Primeira coisa de tudo que o Vincent vai fazer vai ser pegar a ideia do bem e o mal. Onde que isso está realmente aplicado? Onde que a gente tem contato com o bem e o mal? Todas as pessoas, para ter uma conversa racional, para conversar, a gente precisa ter uma conversa com um ponto de contato. Uma conversa sempre é feita com o emissor e o receptor. Quando eu emito a mensagem, a pessoa precisa entender o que eu estou falando. Então, você pode perceber, quando eu falo para uma pessoa, olha, eu achei isso aqui bom, achei isso aqui ruim, a pessoa vai entender que achou aquele negócio legal, proveitoso, ou achou aquele negócio ruim, que não é muito interessante. Então a definição de bem e mal já está meio que nós temos instintivamente isso na nossa mente. Nós conhecemos o bem e o mal, isso todas as pessoas. Ainda que eu converse com uma pessoa de outra cultura, ela vai entender o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Se eu falar para ela, ó, isso aqui é correto, ela não vai entender que aquilo é proibido, vai entender que aquilo é certo. Então a gente percebe que a gente tem um padrão de bem e mal na nossa própria mente. Nós temos instintivamente, ou seja, por instinto, essa ideia de bem e mal na nossa cabeça. Só que pensa só, se a gente tem essa ideia da nossa cabeça, todas as pessoas têm, por instinto, será que esse padrão realmente existe? Porque se isso está na cabeça de todas as pessoas, da onde vem esse padrão? A gente percebe então que esse padrão existe, que nós até conseguimos conversar com as outras pessoas de uma forma racional. Então há um padrão de bem e mal. Mas da onde vem esse padrão? Vincent vai falar, e o cristianismo diz que esse padrão vem de Deus. Deus que colocou esse entendimento de bem e mal na mente de cada pessoa. No livro de Romanos a gente vai ver que Deus colocou as leis dele no nosso coração. E toda a natureza revela os atributos invisíveis de Deus. Você vai ver isso em Romanos desde o capítulo 1. No capítulo 3 você também vê a respeito disso. No capítulo 1 diz assim: a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade e a perversão dos homens que detém a verdade, ou seja, tem a verdade, pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, os homens que ele está falando. Porque Deus lhes manifestou. Então Deus mostrou a verdade dele para todos os homens. É daí que o cristianismo tira a ideia de que todos os homens têm um conhecimento de Deus em comum, inclusive um conhecimento do bem e do mal. Todos os homens têm isso. Então, esse padrão de bem e mal existe e ele é objetivo, ele é definido. Deus definiu o que é o bem e o mal. Só que atualmente a gente tem essa ideia pobre de que eu decido o que é certo para mim, o outro decide o que é certo para ele. Algumas pessoas podem até falar que não existe padrão de bem e mal, de certo e errado, porque cada um tem o seu certo e errado. Mas isso é uma coisa muito minuciosa, muito pequena, como por exemplo, o aborto é certo ou errado, mas você vai ver que se você dá um murro na cara de uma pessoa sem motivo nenhum, dificilmente a pessoa vai falar, não, realmente, isso aí tá certo. Na hora que você dá um murro, ela já fala, não, o que você tá me batendo aí? Tá errado. A gente entende as coisas básicas como certo e errado, bem e mal. É a partir desse ponto que o Vincent vai introduzir no livro dele a ideia de bem e mal, porque todos nós conhecemos, esse padrão é definido. Todas as vezes então que a gente age contrário a esse padrão definido, a gente está errando, a gente está pecando. E que tipo de julgamento vai ter com as pessoas que erram um padrão que está expresso na natureza inteira? Qual é o julgamento para as pessoas que quebram essa lei que está na nossa mente? A gente já viu que nós, homens, quebramos a lei de Deus. Nós suprimimos a verdade pela injustiça, lá no Romanos 1. A Bíblia não acaba a demonstração dela da verdade por aí, mas ela mostra que Deus revela a sua verdade não só na nossa mente e em toda a natureza, mas também na Bíblia de forma verbal, proposicional, explícita. A Bíblia, a palavra de Deus escrita, mostra a verdade de Deus de uma forma que não é dentro da nossa mente, onde a gente consegue negar. É explícito, está na Bíblia, está escrito. E é pela Escritura, pela palavra de Deus, que nós temos um acesso mais claro à revelação de Deus. Porque o que a gente já tinha na nossa mente, a gente estava negando. A gente conhecia a verdade, mas negava. Com a Bíblia, a questão fica diferente. Ela é explícita. Se você nega a Bíblia, você está negando claramente a verdade de Deus. Esse padrão que Deus definiu, ele é arbitrário. Ele que decidiu por ele mesmo. Não foi um padrão que ele olhou, parece que essa coisa aqui, Deus olhando para alguma coisa, isso aqui é bom. Eu tenho que agir de acordo com essa verdade aqui de certo e errado. Não. Ele decidiu pela própria natureza dele que aquilo seria bom, porque Deus é bom. Ele decidiu que seria certo ou errado. Deus não precisou de nada para dizer para ele o que é certo e errado. Ele em si é bom. A gente tem o Salmo falando a respeito disso. Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom.
A gente tem o livro de 1 João 4 falando que Deus é amor, Tiago 1,17 falando que Deus é bom, que tudo que é bom vem dele e dele não vem nada ruim e ele não muda. Tem outros textos que falam que Deus é justo, que Deus é luz. Enfim, a Bíblia está repleto disso. A Bíblia não diz que Deus viu o que é certo e pegou aquilo para ele. Não. Deus sabe o que é certo exatamente porque ele é aquilo que é correto. Ele é a verdadeira bondade. Vem dele aquilo que é bom e não de fora dele. Então a verdade ela é definida pela própria natureza de Deus. Deus decidiu que seria a verdade. Eu posso ter uma opinião a respeito da verdade, mas não significa que a minha opinião da verdade está correta. Então se Deus disse que é bom eu amar o meu próximo, isso é bom. Mas se ele também disse que é bom eu julgar o meu próximo em determinada situação, isso é bom. Se ele falou que em outra situação eu não devo julgar o meu próximo, eu vou estar errando se eu julgar. Se Deus disse que eu devo odiar tal atitude e eu amo tal atitude, eu estou errado. O amor em si mesmo não é bom. O amor da forma com que Deus decidiu é sim bom. A gente não pode pegar passagens bíblicas, textos, ideias e defender como se fossem do cristianismo, sendo que a própria Bíblia fala contra algumas dessas ideias. O amor é bom, mas da forma com que Deus decidiu que o amor seria. Esse amor é bom, não outras definições de amor. Então a gente entendeu que a definição do bem e do mal vem de Deus. Mas onde surgiu o mal em si? A gente sabe que o bem veio de Deus. Que nem disse lá em Tiago, numa passagem que eu citei. O bem vem de Deus e só dele. E o mal, a gente entende, de acordo com a Bíblia, e é isso que o Vincent vai falar no livro dele, que Deus decretou o mal. Muitas pessoas dão outras origens para o mal, falando que é do livre-arbítrio que veio o mal e não de Deus. Mas isso não resolve nada. Deus tem controle de todas as coisas e ele pega e não teve o controle sobre o mal, então ele não é tão soberano assim. Essa resposta é bem fraca e bem ruim. A resposta bíblica é que Deus quis que o mal existisse por um bom motivo. Deus tem um bom motivo para que o mal exista. Tem várias passagens mostrando como Deus usa o mal na história para o bem que ele quer fazer na história. Eu não vou abordar muito esse assunto aqui porque não é o tema central do livro. Vou deixar alguns links aqui do A.W. Pink, do Josemar Bessa, do Jonathan Edwards e também um outro livro do Vincent Young, que é O Problema do Mal, do Vincent Young, que é um pequeno artigo. Ele tem também um outro livro chamado O Autor do Pecado. Vou deixar todos os links aqui na descrição para você ler mais sobre isso. Então Deus decidiu que o mal existisse. E o que é o mal em si? A gente viu que o bem é tudo que anda de acordo com a natureza de Deus. O mal, portanto, é tudo que é o contrário de obedecer à natureza de Deus. O mal é a quebra da lei. Para você ter o mal, você precisa de uma lei bem estabelecida. Por exemplo, se você está andando numa avenida e tem um limite de velocidade, 70 por hora. Se você está andando a 60, tá tudo bem. Se você está andando a 70, está no limite, tudo bem. Se você andou a 71, você já quebrou o limite de velocidade. Se você andar 90 km por hora, 190 km por hora, tanto 71 quanto 190, todos eles são quebras da lei. A lei era 70 km por hora. Mas e se você não tem lei nenhuma? Na Alemanha, por exemplo, tem ruas chamadas Autobahn. Você pode andar na velocidade que o seu carro conseguir andar. Como que se quebra a velocidade numa autobahn? Se não tem limite de velocidade, você vai andar 200 km por hora para quebrar o limite? 300? Não tem limite. Então não tem como você quebrar uma lei que não existe. O mal, então, precisa do bem para existir. O mal não é algo em si mesmo. O bem é algo em si mesmo. Deus não precisa do mal para definir ele. Deus define ele por si só. Ele é o que é. Como diz a Bíblia, sou o que sou. Mas o mal precisa do bem para definir o que ele vai ser. Que ele é sempre a divergência, o contrário do bem. Não existe, então, essa ideia de dualismo. Deus é uma força soberana e o mal é outra força e as duas são opostas entre si. Não. Deus é soberano, o mal está subjugado pelo bem. Satanás, como dizia Lutero, é um Satanás de Deus. Ele não é livre para fazer o que ele quiser, independente da vontade de Deus. Ele está sob, ou melhor, abaixo do controle de Deus. Deus decidiu que o mal ia continuar no mundo até um tempo futuro. Enfim, os links aqui embaixo vão te explicar isso. Por fim, a última parte do capítulo fala sobre a nossa obrigação com o bem e o mal. A Bíblia nos ensina que nós devemos perseguir o bem, procurar o bem, fazer o bem. E não só isso, ela também nos ordena a odiar o mal. Então, quando Deus colocou essas leis na nossa mente, foi para que a gente tivesse ideia, por próprio instinto, do que é o certo, que a gente tem que fazer, o que é errado, que a gente não tem que fazer. Como isso na nossa mente está meio obscuro, nós precisamos da palavra de Deus, claramente falada na Bíblia,
Para conseguirmos ver o que é o correto, que a gente tem que fazer, o que é o errado, a gente não pode fazer. Romanos 12:9 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Romanos 12:21 diz: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. A nossa obrigação é fazer o bem e vencer o mal. Todas as vezes que a gente tem uma situação onde a gente pode fazer o correto e o errado, faça o correto e não errado. Simples assim. Quem consegue discernir bem o que é certo e o que é errado não são todos, porque a nossa mente ela consegue negar bem a verdade de Deus. Mas quem é maduro espiritualmente consegue discernir tanto o bem quanto o mal. Isso está escrito no livro de Hebreus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quem é crescido espiritualmente, quem já vive de alimento sólido como um adulto e não de leite, que é uma criança, esses adultos discernem bem, conhecem a diferença entre o bem e o mal. Por isso que essa ideia de anti-intelectualismo não faz sentido nenhum. Quer dizer que eu não preciso ter conhecimento nenhum. Você percebe que tem pessoas hoje em dia que dizem: não, isso aí é teologia, isso aí é conhecimento, são raciocínios e filosofias. E daí? Isso não tem nada de ruim em si mesmo. A Bíblia nos ensina que a gente deve pensar e discernir o bem e o mal. Então, quanto mais conteúdo intelectual nós temos, melhor a gente vai discernir a diferença do bem e do mal. É bom, sim, conhecer, mas a gente tem que conhecer sempre o que é correto, aquilo que a Bíblia nos ensina. No próximo capítulo, a gente vai ver mais sobre o assunto e eu te vejo lá. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e veja os outros vídeos que a gente tem aqui. Te vejo na próxima. Até lá!